Você já conhece bastante sobre o judaísmo e o cristianismo, né? Porque a gente já falou sobre isso aqui no canal. Mas, e se eu te contasse que existiu existe, né, uma vertente do cristianismo que se instaurou na África, que conta uma história paralela do rei Salomão e que é a religião dos principais cantores do movimento Rastafari, né, como Bob Marley? Você acreditaria? Pois é, são as coisas que descobrimos quando a gente gosta de ler. No vídeo de hoje nós vamos conhecer o Quebra-Nagast. No último vídeo a gente conheceu o Sundiata, né, o imperador do Mali. E hoje nós vamos para a Etiópia com o Quebra-Nagast. Esse livro é composto por 117 capítulos e conta que, numa certa ocasião, estavam 318 sacerdotes reunidos em assembleia quando um deles começa a fazer um relato sobre em que consiste a grandeza dos reis dos tempos da Bíblia. Ele inicia a sua fala contando sobre o surgimento de Adão e Eva e vai passando pela história bíblica até chegar ao momento em que Moisés constrói a Arca da Aliança. Depois disso, um outro sacerdote diz que encontrou um livro na Turquia que diz que o mundo pertence ao imperador de Roma, que na época estava em Constantinopla, né, na Turquia, e ao imperador da Etiópia também. É aí que nós lemos então sobre como o rei Salomão se encontrou com a rainha Maqueda, da Etiópia, também chamada de rainha de Sabá, e como ocorreu o nascimento de seu herdeiro, o Menelik, e também de como a Arca da Aliança foi trazida para a Etiópia, né, onde ela estaria guardada até hoje na igreja de Santa Maria de Sião, em Axum. No capítulo 20, então, até o final do livro, esses sacerdotes vão narrar, de fato, então, sobre essa história do rei Salomão com a rainha Maqueda. Diz o Quebra-Nagasta que a rainha teria ido até Jerusalém a convite de alguém e, ao conhecer o rei Salomão, ela diz que daquele momento em diante ela cultuaria o Deus criador do sol, né? Ou Jah, o Deus de Israel. Na ocasião, Salomão acabou tentando enganar a rainha num dado momento da história e isso fez com que ela quisesse deixar Jerusalém. Antes disso, né, ele já tinha dado para ela um anel. E no meio do caminho para a Etiópia, ela teve o seu filho, né? Ela deu à luz ao seu filho Menelik. Quando o menino cresce, né, e descobre que ele é filho do rei Salomão, ele diz que quer ir conhecer ele, mas ela proíbe que ele vá, né, mas o garoto vai tentar de novo 10 anos depois, né, 10 anos mais tarde. E para ser reconhecido pelo rei Salomão, ele usa o anel que o Salomão tinha dado para a mãe dele. Mas ele nem precisava do anel, porque a própria aparência dele já falava que ele era parecido com um rei, né? E assim, ao chegar lá, em Jerusalém, se passa uma nova sucessão de eventos envolvendo tanto os filhos do rei Menelik e o roubo da Arca da Aliança por Menelik, né, como uma forma de vingança. E quando Salomão descobre isso, ele vai atrás do Menelik, mas já era muito tarde. E o Menelik ele é bem recebido na Etiópia junto com a Arca da Aliança. Pouco tempo depois, a mãe dele abdica do trono e ele se torna o rei da Etiópia. Assim, né, aquela assembleia de sacerdotes que a gente mencionou no começo, o homem que estava contando sobre esses textos que ele tinha encontrado na Turquia, termina a fala dele dizendo que o rei Menelik sempre vencia as batalhas que ele enfrentava e que o povo etíope devia ter muito orgulho de como ele conseguiu merecer, pela graça divina, a posse da Arca da Aliança, e diz ainda que o trono de Jerusalém iria cair um dia e que o da Etiópia que prevaleceria. Ainda nos capítulos finais a gente encontra algumas profecias sobre Jesus. Como vocês viram, eu li essa história nessa versão resumida por Gerald Hausman, né, A Bíblia Perdida da Fé e Sabedoria Rastafariana. Ele inclui os pontos importantes dos 117 capítulos, além de uma introdução de Ziggy Marley, né, que é o filho do Bob Marley. E ainda tem uma árvore genealógica com os descendentes de Adão, passando por Salomão, Menelik, no final do livro, até Jesus. E conta ainda com alguns trechos de algumas músicas de Bob Marley que incluem ideias que ele tirou diretamente do Quebra-Nagast. Essa é uma edição em inglês, né? Porque eu não encontrei nada para comprar em português,
Mas se você quiser, eu posso te enviar um PDF do livro em português que eu achei na internet, tá? É só você me pedir nos comentários ou pelo Instagram. Esse termo, Quebra-Nagaste, significa justamente a glória dos reis. Já o nome Rastafari surgiu lá na década de 30, né, na Jamaica, como um movimento judaico-cristão entre os negros e camponeses descendentes dos africanos escravizados. Nesse movimento, o último imperador etíope Haile Selassie, que viveu no início do século XX, ele é cultuado e considerado como a reencarnação de Jesus. No caso, o nome da religião é o Rastafari, né, o Rastafarianismo, mas alguns acham que essa terminação, né, o ismo, é um pouco ofensiva. Tá? O movimento Rastafari tem alguns princípios como a não modificação do corpo, a proibição do uso de álcool e consumo de carne e o uso sacramental da cannabis, né, ou a maconha. Os princípios do Rastafari estão muito presentes nas letras de músicas do reggae que surgiu nos anos 70, né, o reggae. Bem, como você viu, né, é muito interessante aprender sobre literatura. Nós começamos lá no começo do vídeo falando sobre as religiões antigas e agora chegamos nas músicas dos dias atuais. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e continue seguindo a página, continue acompanhando os vídeos para poder aprender mais sobre literatura mundial.